Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, paz e alegria, minha irmã. Nós estamos no nosso quadro Gota de Sabedoria e hoje vamos meditar um pouquinho o livro do 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 20. Nessa leitura é muito interessante porque nós vemos Samuel, que já era consagrado e foi morar no templo por ser consagrado a Deus. Estava morando no templo junto com o sacerdote Eli. E Samuel dormia no templo, dormia bem próximo da Arca da Aliança e escutou a voz de Deus chamando Samuel, Samuel. Por 3 vezes ele vai até o sacerdote Eli, achando que era Eli que tinha chamado, confundiu a voz de Deus com a voz humana, e até que Eli o direciona e diz, quando ele escutar de novo a voz, é para ele dizer para o Senhor, Fala que o teu servo escuta. É muito interessante essa mensagem dessa leitura, porque nós vemos Samuel, que ainda não tinha a maturidade, não tinha um discernimento necessário da voz de Deus, então ele confundiu a voz de Deus. Mesmo morando dentro do templo, ele não reconhecia a voz de Deus, ele não reconhecia o seu chamado. E é uma mensagem importante porque muitas pessoas hoje estão na igreja, frequentes na igreja, bem assíduos nas suas programações, numa missão até, mas não consegue reconhecer a voz de Deus. Confunde a voz de Deus, não reconhece o chamado de Deus. E tem muitas pessoas assim, e muitas pessoas precisando de ajuda, muitas pessoas precisando de um direcionamento para entender, para discernir a voz de Deus. E Samuel tinha Eli. Eli foi essa mediação humana que ajudou Samuel a compreender a voz de Deus, a escutar e a dar uma resposta para Deus. Quantos jovens estão perdendo suas vocações, estão deixando de viver suas vocações porque falta esta mediação humana, porque falta esta intervenção para poder orientar, para ajudar nesse discernimento, para ajudar a dar uma resposta ao chamado de Deus. E hoje nós precisamos rezar por esses jovens e tantos adultos que ainda não, na fé, ainda são crianças. Na caminhada de fé ainda não têm maturidade suficiente, não discernem a voz de Deus, não conseguem atender o chamado de Deus, dar uma resposta para Deus, porque ainda são crianças na fé. Não têm segurança para dar uma resposta e precisam de alguém, precisam de uma intervenção para poder entender, acolher a voz de Deus e dar uma resposta. Então vamos nos colocar à disposição de tantas pessoas que precisam, vamos também procurar esta mediação humana, peça ajuda, peça a ajuda no discernimento, você jovem, você meu irmão que está aí fazendo uma caminhada com Deus, não deixe de procurar essa ajuda, uma direção espiritual. Em algumas comunidades tem o seu formador pessoal, tem as pessoas que estão ali à disposição de Deus para ajudar também. E é claro, quando Samuel entendeu, discerniu a voz de Deus, ele se colocou à disposição. Eis aqui o teu servo, fala que o teu servo escuta. Ele se colocou à disposição de Deus. Quando a gente realmente tem essa intervenção, a gente dá essa resposta para Deus. E é bonito o texto no final que diz que Samuel crescia e estava sempre em comunhão com o Senhor estava com ele. Ele crescia e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Aquele que tem a ajuda, que tem o acompanhamento, que tem uma direção espiritual, ele cresce, ele consegue discernir o chamado de Deus, ele dá a resposta para Deus, ele sabe dar a resposta para Deus e ele não deixa perder nenhuma das inspirações, nenhuma palavra de Deus. Então peçamos então essa graça ao Senhor, de termos alguém que nos ajude, de termos esse discernimento desse Deus que nos chama. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.